As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Aprovecha de mí. Bandido, 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 saca partido de mí. Mira, soy fácil de conquistar. Mira, soy fácil de conquistar. Ven, aprovecha de mi buena voluntad. Y aquí estoy dispuesto. Hay que aprovechar. Olá, estamos começando mais um programa. Olha, gente, quando... Nossa, João, hoje tá feia a coisa, hein? Diga que é todo dia que você vai ver o teu. Tá ventando. Nossa, é que tá ventando, rapaz. Tá ventando! Ventou essa coisa aqui, ó, que fica estragando meu cabelo. Então, assim... Cala a boca, eu tenho que me concentrar pra falar. Então, gente, assim, na verdade... Ó, eu queria dizer pra vocês o seguinte, que assim... Perdi todo o rumo agora com esse troço. Vou começar do zero. Não, já não, eu vou começar do zero. Ó, e acontece o seguinte, esse papo de que um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, é tudo mentirada, que eles mentem tudo que é eleição e vão continuar mentindo. Você tem que votar naquele que você acredita mais, ou então, que seja menos pior. Porque daí, o que acontece? Com isso, você consegue fazer com que, talvez, a união de votos de todos que achem menos pior, consigam eleger um que possa fazer alguma coisa. Com tudo que tem Lava Jato, que tem tudo de tudo, que toda hora está estourando Lava Jato, está estourando tudo, a gente vê que as pessoas não têm medo. Elas são que nem traficante. O traficante diz que é o cara, o outro cai porque errou, mas ele é esperto, não vai cair, cai também. Os caras que fazem a maracutaia aí, que roubam pra cá, desviam de lá, eles acham que não porque o outro errou e daí ele não vai errar. Só que ele erra de uma outra forma e cai do mesmo jeito. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas que cai, cai. Então, pense nisso e vamos ver o que acontece. O que acontece eu sei, não mude de canal, porque o melhor está aqui. 2 minutos, a gente volta. A John Barber é líder no setor de barbearias em Ponta Grossa. Com 2 unidades, a John Barber destaca-se pelo atendimento e serviços prestados por seus profissionais. Vem para a John, vem para a barbearia que mais cresce na região. Imagina seus cachos lindos e radiantes com o umidificador hidratante de cachos da Fitobelly. Você modela enquanto hidrata, controla o frizz, reconstrói a fibra do cabelo, sela as cutículas e retém a umidade dentro do fio. Você pode usá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora e seus cachos estarão sempre lindos e hidratados. Aproveite ao máximo o umidificador em todas as estações e conte com a sua proteção contra as agressões dos raios UV. Sinta-se confiante com seu cabelo e ainda mais linda. Fitobelly, você merece o melhor. Atenção! Você que sofreu fratura ou lesão em decorrência de acidente no trânsito, trabalho, em casa ou praticando esporte, pode ter direito a indenizações. O acesso a esses seguros é seu direito. Entre em contato e tire suas dúvidas. Stop DPVAT.
Gente, não só na pandemia, mais na pandemia, mais onde os ânimos e os nervos ficam mais aflorados. As emoções também são mais afloradas, os sentimentos, tanto de raiva como de amor, também estão cada vez mais presentes nas pessoas e cada vez mais na pele, na sensibilidade das pessoas. E o que acontece? Muitas vezes, dentro desse contexto de nós estarmos presos em casa ou então nos nossos serviços, assim, com limites e não sabendo quando que isso acaba, a gente acaba não tendo muita perspectiva. E aí, nesses momentos, às vezes as coisas acontecem. E quando acontece de uma forma que muitas vezes nos tira o chão. E uma história dessa aconteceu aqui na John Barbie. E o John está aqui para contar para a gente um pouco dessa história, que você já deve ter visto no vídeo, mas a gente vai casar esse vídeo na nossa matéria, para que você tenha, se emocione também, porque às vezes, uma simples atitude, não pela emoção do momento, não para querer aplausos, nem louros de vitória, nem nada, só a emoção de um momento muda todo o contexto da vida de uma pessoa. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Léo. Vou ficar meio longe assim de nós dois, para não precisar usar máscara, mas vou me esticar aqui com o microfone, certo? Me conte, querido, como é que foi? Quem é? O que aconteceu? O André, ele é nosso amigo aqui na barbearia desde que a gente abriu a casa, já faz 5 anos. E quem conhece o André sabe da alegria que ele transmite, da pessoa que ele é. E para nós ele fez diferença nesses anos, em vários momentos que a gente estava para baixo, e ele vinha com alguma palavra de apoio, de força. E faz agora alguns meses, ele descobriu que estava com câncer. E dia 21 começou o tratamento de quimioterapia. E o nosso coração, a gente falou assim, a gente tem que mostrar para ele que ele não está sozinho nessa luta. Que a gente tem que estar com ele a todo momento como ele esteve conosco. E a gente resolveu fazer essa surpresa para ele, onde a gente aqui escondido fez a ação para que ele não percebesse nada, e ele veio com o pai dele para fazer a raspagem do cabelo. A gente colocou ele na cadeira como um procedimento normal e ele achou que a gente ia estar conversando com ele somente, quando a gente começou a fazer um trabalho e raspar a cabeça, e todo mundo começou... Mas aí o teu grupo raspou a cabeça, é isso? Isso mesmo, os meninos aqui rasparam, veio 2 amigos dele também, escondido dele, para fazer. E assim, é algo que a gente já trabalha há muito tempo com pessoas. Nós tivemos uma amiga nossa assim, de uma estima imensa, que foi a dona Sônia, e nós acabamos perdendo ela para o câncer. Então foi algo assim que nos marcou muito, sabe? A gente sabe que existe uma dor muito grande, porque pensa, você ter o seu estilo de vida, ter o seu visual, e de repente você tem que mudar tudo isso por causa de uma doença. Então a gente quis mostrar para ele que a luta dele é a nossa luta também, que é todo momento em oração, sabendo como ele tá. A gente chega até a ser chato, saber que tá tudo bem, como você tá passando, mas assim, eu acho que a gente sempre prezou família aqui dentro. Não existe cliente, existe amigos de verdade, e a gente sempre coloca que família, na alegria e na dor, a gente tem que estar junto. Seja qual for o momento, a gente tem que estar do lado da pessoa. A pandemia trouxe muita dor, doença, insegurança. A gente vem fazendo um trabalho formiguinha com cada um, conversando. E esses atos, nós não esperávamos essa repercussão, mas o pedido do André foi assim, que a gente gravasse esse vídeo, colocasse na internet, para que o amor de Deus fosse disseminado, para que gerasse mais atos de bondade, para as pessoas que passam por isso saber que elas não estão sozinhas, que tem um cara lá em cima que vai estar olhando por eles e curando eles. Esse era o objetivo. Olha, gente, então veja bem, aí eu senti que você se emociona só agora de contar um fato que já aconteceu. Então, na verdade, nós viemos aqui porque, claro, que o vídeo você deve ter visto, mas se não viu, a gente vai colar na matéria, até porque eu acho que se você puder ver o vídeo novamente e ver, né, o porquê disso tudo, entender melhor o porquê disso tudo, é aquilo que o John falou, que na verdade a gente tem que espalhar as boas novas, espalhar o amor de Deus, mesmo no momento que a gente acha que tudo está perdido, mas não está. Porque se Jó sofreu tudo que Deus testou Jó e Jó aguentou, é porque no final a recompensa virá.
E a gente só veio registrar esse momento e aquilo que eu sempre falei desde o começo, que desde há muito tempo que a gente já faz entrevista com o John lá, desde lá da TV, coisa e tal, a gente sempre viu isso mesmo nele, que é esse carinho, tanto que é com as irmãs, com a mãe, que ele fala, lá no restaurante, a mesma coisa, essa coisa assim, bacana de união. E é isso que a gente vai mostrar pra vocês, e é assim que a gente tá colando. Olha, só quero dizer o seguinte pra você, você não emocionou a si, você emocionou a todos, e eu sei que foi uma coisa despretensiosa, uma coisa que você fez com a sua alma pura, e é nesse objetivo que a gente vai colar esse vídeo pra você. E eu quero que você pense muito no que o John falou agora, e pense também nas imagens que você vai ver, no sentido da vida, porque a gente, infelizmente, a gente só lembra de Deus, ou na maioria das vezes só lembra mais de Deus quando a gente bate o carro e diz: oh meu Deus, por que eu? Quando a gente está doente: oh meu Deus, por que eu? Oh Deus, por que você fez isso comigo? Mas quando você acorda toda manhã, ouvindo, falando, andando, respirando, de boa, de saúde, você não agradece. Oh Deus, obrigado que eu estou levantando mais um dia com tudo perfeito em mim. Pense nisso, ok? Vamos ver o vídeo então. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa
domingo, dia 27, live do Rei da onde? Lá da minha casa. Eu vou fazer na minha casa, sabe por quê? Porque assim, ó, como o processo lá da Queen, a gente tá transformando, a Queen tá mudando a Queen pra quando abrir, vocês terem uma nova Queen. Aí, a gente tá em reforma, então pra não aparecer aquela sujeirada da reforma, tudo nós vamos fazer na minha casa, não perca. Das 18 horas, domingo, dia 27, a partir das 18, Rafinha com o melhor som, aí às 19 entra Joe, até às 21 com muitos brindes. Espero você. A marca Rainha representa tradição e qualidade em produtos e serviços que valorizam a beleza de homens, crianças e mulheres. Com uma história de mais de 50 anos, trilhada com muita dedicação, ética e profissionalismo, a Rainha se orgulha em ser referência na cidade de Ponta Grossa e em toda a região dos Campos Gerais. Rainha Center. Estamos de volta. Gente, vocês sabem que eu sempre falo do Manuel. E é assim, eu cuido de alguns cachorros e ajudo algumas ONGs que cuidam de cachorro. Mas na verdade, assim, alguns fatos a gente vai buscando e para tentar fazer com que a vida dos nossos amigos seja melhor em todos os sentidos. E vocês sabem que eles acabam tendo, como nós acabamos humanizando muito nossos amiguinhos, eles têm todas as nossas doenças, e só que assim, eles não conseguem se manifestar em alguns casos, por isso os especialistas, os médicos veterinários que se estudam para isso, acabam identificando através de sinais. E um dos problemas que a gente vai comentar hoje no programa é a questão da própria idade dos nossos amigos, que vai dando o que dá em nós. Vai dando catarata, vai dando surdez, etc, etc, etc. E a Camila Cosmos está aqui para falar com a gente a respeito disso. Tudo bem, querida? Tudo bem, você? Tudo. Olha, gente, então eu trouxe a Camila, sabe por quê? Porque na verdade é assim, eu andei procurando para saber mais a respeito da questão da catarata, e algumas pessoas de clínicas e desse meio falaram que Ponta Grossa não tinha quem fizesse essa cirurgia, esse tratamento, e só tinha em Curitiba. Mas a Camila está em Ponta Grossa e faz tratamento. E a Camila, me parece, até fez um curso no exterior, um aperfeiçoamento. Como é que foi isso, Camila? Exato, eu fiz a especialização em São Paulo, na área de oftalmologia, e fiz um curso fora, nos Estados Unidos, com relação à oftalmologia equina, na verdade. Então, para poder atender os cavalos, aí fazer as cirurgias e ter um aprimoramento... O cavalo também tem problema de catarata? Exato, tem também. E tem as diversas doenças que englobam toda a questão visual deles. Então, no exterior, eu fiz o curso relacionado aos equinos, e em São Paulo toda a parte de especialização em pequenos e em equinos também. E no exterior foi uma parte mais de aprimoramento, realmente. Porque, na verdade, assim, ó, a questão dos cavalos, por exemplo, assim, antes tempos, eu sei de um criador de cavalo que adorava os cavalos, mas quando o cavalo ia ficando mais velho, então o que ele fez? Ele destinou uma área grande da fazenda dele, e ele dizia que lá era
o hospital final deles. Sim. Ele não vendia, não dava, não emprestava nem nada. Quando ele parava assim, que ele criava cavalo manga larga e uns crioulos. Então ele dizia assim, ó, vou transportar eles para o hospital lá. Então ele deixava lá, tratava com tudo, para eles terem assim uma velhice mais tranquila. Possivelmente, então, no caso, eles também fossem afetados já da catarata, que acaba deixando cego, né? Exato, eles acabam perdendo a visão, né? E isso acaba perturbando muito a vida deles. O animal acaba se locomovendo menos vezes ao dia. Os próprios cães, o que a gente começa a perceber? Animais que dormem muito tempo durante o dia, porque realmente eles sabem que se eles forem andar, eles vão bater nas coisas. Então, qual a intenção deles? Ficam quietinhos na cama para não ter problema de bater em nada, não se machucarem. Então, eles tendem a ficar mais quietos, mais sonolentos com esse problema. E assim, eles se adaptam também à cegueira? Se adaptam. O animal que permanece naquela casa por muito tempo e com o passar dos anos a catarata acaba atingindo a visão deles, o que acontece? O animal conhece o ambiente em que ele está vivendo. Então ele sabe aonde está o pote de água, onde está o pote da alimentação dele, sabe aonde ele pode andar e muitas vezes demora para o proprietário notar algum problema visual justamente por esse motivo. Porque o animal no ambiente em que ele está acostumado, ele anda muito bem, então ele não bate em nada. Mas a partir do momento que você tira de casa, aí existe a dificuldade para caminhar na rua, para ir em um ambiente que ele não conhece, ou pessoas que se mudam de casa, acaba tendo que mudar de casa ou de apartamento, percebe essa dificuldade no ambiente novo em que esse animal vai ficar. Eu tinha uma pastor belga lá na chácara que ela ficou cega, uma por catarata e outra por outro motivo, e assim, eu fui percebendo, porque ela ficava solta lá, né? Sim. E eu fui percebendo assim, que ela se locomovia na grama, mas quando ela tinha sede, ela sabia que o pote ficava assim, na perto do portão, onde era calçado. Uhum. Então ela vinha, quando ela chegava no cimento, ela ia no cimento, e daí ela ia bem certo lá para tomar água, então ela já detectava esse caminho, ela ia se virando. E aí ela se virava também, ela começou assim claro, ela ia com muito cuidado, não andar assim devagarinho, mas ela daí se locomovia. Então ela se reeducou com o ambiente. Ela começa a perceber por outros meios, né? Pela audição, pelo olfato, ela sabe aonde ela pode caminhar. Mas logicamente você percebe o quê? Em um ambiente aberto, o animal tem uma tendência a não ir muito longe. Ele começa a ficar mais próximo da casa, começa a ficar no ambiente em que ele conhece e realmente a não explorar o ambiente para frente. E eu percebo o Manuel que como já está nesse estado, lá tá vendo, ele está mostrando umas fotos ali. O que é essa foto aí? Essa foto é de um animal que a gente operou, ele fazem uns 30, 40 dias mais ou menos, onde a gente vê um tumor no tarso palpebral ali superior e a gente fez a cirurgia de remoção desse tumor. O tumor é aquele coisinha ali? Isso, aquela bolinha ali que aparece em cima da pálpebra, aquilo ali é um tumor. Então a gente fez a cirurgia de retirada, porque o que acontece? Esse tumor fica passando sobre a córnea o tempo todo. Então pode levar a machucar. Tem uma paradinha dessa. Tem que retirar também. Tem aqui no cantinho, bem aqui no cantinho. Sim, exatamente. Tá vendo aí, ó? Tô enxergando, tem que fazer a retirada, porque senão pode machucar a córnea e fazer uma lesão. Então o que a gente tem que fazer? Qualquer nódulo desses que aparecem na pálpebra devem ser retirados o mais cedo possível. Realmente para não trazer nenhum prejuízo para a córnea e alguma consequência secundária a esse problema. E aonde que é a tua clínica? A minha clínica fica na rua Ricardo Lustosa Ribas, 2 quadras aqui da TV. Onde que é essa rua? Atrás do edifício Monet. Sabe o edifício Monet aqui? Atrás, exatamente atrás do edifício. A clínica tá ali instalada, onde a gente tem toda a parte de todos os equipamentos que são necessários. Cirúrgico, tudo sendo cirúrgico montado, todos os equipamentos para todos os exames, nós temos disponível. Então você vai para consulta e sai com o teu diagnóstico já pronto e com o tratamento mais adequado para cada animal. Olha, gente, eu conversei com a Camila aqui, depois a gente vai acertar esse detalhe, assim. Nós vamos fazer um antes, durante e depois, em relação à própria cirurgia, à própria remoção e tal, nós vamos ver com ela a possibilidade de nós gravarmos, mostrarmos para vocês pelo seguinte, para desmistificar um pouco 2 coisas. Primeiro, que é um tratamento assim, que as pessoas acabam dizendo que é um tratamento que eles acabam não fazendo, porque acham que judia muito do animal, do nosso amiguinho, só que na verdade é assim.
todos nós sabemos que a pessoa que vai para um centro cirúrgico, né? Corre o risco, né? Corre o risco e assim, opa, quase caiu, rapaz, você quase caiu, rapaz, você quase caiu. Então, e também assim, claro que nós sabemos que a pessoa que faz qualquer tipo de cirurgia, ela tem um período para se restabelecer e algumas doem, não é? Algumas assim, pós-operatório acaba doendo um pouco, o jeito que a pessoa se mexe, coisa e tal, acaba doendo um pouco. Mas tudo isso, gente, é para um bem lá na frente. Então, o que nós temos que ver? Isso, e segundo também, as pessoas, assim, nós sabemos que o tratamento para os nossos amiguinhos, eles têm um custo, mas não é um custo assim tão exorbitante que a pessoa não possa fazer, né, e deixar o animal sofrendo. Exato, porque a gente pega, por exemplo, a questão da catarata que a gente está conversando. O que a gente está buscando? Qualidade de vida para eles, né? Em que eles retornem a enxergar, eles voltem a ter visão do mundo novamente e a gente percebe pós-cirúrgico uma diferença de atitude do animal muito grande. Ele volta a brincar, ele volta a correr atrás da bolinha que ele estava acostumado, em que ele já não brincava mais. Então toda uma rotina é reestabelecida. Realmente o que a gente coloca hoje? Qualidade de vida em primeiro ponto. Não importa qual a idade desse animal, se ele passar pelos exames pré-operatórios e darem todos os parâmetros ok para a cirurgia, não tem por que a gente pensar em não operar, independente da idade. Essa cirurgia? A cirurgia demora em torno mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. E assim, o pós-operatório, quanto tempo ele volta? O pós-operatório, o que a gente precisa? De 20 dias de medicação colírios que a gente passa, né? E usa aquela tampa ou não? Não precisa. O que ele vai ficar? Com uma viseira própria para as cirurgias oftálmicas que a gente utiliza, não é aquele colar branco, nada disso. É uma viseira própria para animais que é utilizada, em que dá total flexibilidade para ele caminhar normalmente, não se bate nas coisas como o animal que usa o colar se bate. O colar é assustador, além de ser assustador, é traumático, né? Exato. Porque a judiação, eles se batem, eles enroscam aquele colar. Batem na perna da gente, não o colar. Mesmo quando eles estão soltos, que nem os meus que ficam soltos lá, sim, eles se batem nas árvores, é terrível aquilo. Sim, lógico. E logicamente, a cirurgia de catarata, assim como as cirurgias nos seres humanos, existem complicações? Existem. Sim. Existem intercorrências? Existem também. Logicamente, diferente do ser humano, você vai operar catarata, o oftalmologista vai pedir para você fazer repouso e ficar quietinho durante um período. O animal a gente sabe que é um pouco mais complicado em relação a isso, porque eles querem brincar, eles querem pular, então a gente tem que dar uma contida um pouco na movimentação deles. Mas, logicamente, a gente busca sempre fazer o melhor possível para se ter os melhores resultados. Mas quando assim, por exemplo, que nem o Manuel que é meio velhinho, assim, ele já não tem mais essa coisa de brincar, coisa e tal, eles já são mais quietos mesmo, né? Mas, às vezes, pós-cirúrgico, eles reativam. Porque talvez eles estejam assim. Exato. Porque, que nem o dele, você falou que tá assim, mais ou menos um tanto, já não tá total, mas deve já tá embaçando, né? Isso, porque mesmo em períodos iniciais da formação da catarata, já seria como um vidro embaçado. Você já não tem a total visão do que está na sua frente, mas você consegue definir que existe um objeto. E aí, em períodos mais avançados da catarata, ele fica como uma parede branca a visão, realmente. O animal não enxerga absolutamente nada. Que é aquilo que nós estamos vendo ali, que essa seria a catarata, não? Não, essa é uma cirurgia de uma perfuração ocular. Ui, me dá arrepio só de ver, rapaz. Onde a gente fez um reestabelecimento da perfuração para poder salvar o globo ocular. Então, hoje, o que a gente tem? Dentro da oftalmologia, praticamente todos os problemas oculares podem ser restabelecidos. Então, aquela questão de uma cirurgia de retirada do globo ocular realmente é em última circunstância. Hoje não é o nosso tratamento inicial, realmente existem várias formas da gente restaurar a visão do animal com procedimentos cirúrgicos e tratamento também. Uma minha da rua lá, ela é cega de um olho, da outra ela vê bem. E um outro que também assim, acho que foi, sei lá do que aconteceu, que acabou tendo que fechar o olhinho dele. Entendi. Eu não sei se houve um processo assim, porque daí também quando você pega, eles jogam lá já meio, né, e daí a gente tenta salvar, mas é bem assustador também quando mexe no olho, né? Exato. E não tem um negócio assim que é uma mosca que morde, tipo uma varejeira, uma coisa assim, que ele vai ficando com o olho azul e depois se dá um remédio e volta? Então, na verdade, esse azulado da córnea, né, pode ser por vários problemas. Pode ser um edema de córnea, pode ser glaucoma, pode ser inúmeras doenças.
Então o que a gente precisa sempre? Avaliar caso por caso, animal por animal. E como eu te falei hoje, os problemas oftálmicos quase na totalidade, a gente consegue restaurar eles, consegue resolver o problema, voltar à visão animal, mas o que o proprietário tem que ter a consciência? Em procurar ajuda especializada, realmente. Quanto antes melhor, né? Quanto antes mas melhor. sabe que eu te perguntei esse negócio da mosca? Porque assim, tinha uma mulher lá perto da chácara que ela cuidava dos cachorros lá e tal. E daí os que apareceram lá, eles começaram, tinha 3 assim, começaram a ficar meio azulados. Ela falou, ó, é tal da mosca, que não se me lembro que mosca que morde, e se você der esse remédio, 3 comprimidos sara. Daí eu falei, bom, 3 cachorros deu assim, e os 3 começando a ficar cego, fui lá e comprei o tal do comprimido, e na ADV, guria, que no terceiro comprimido saiu tudo. Então existe essa mosca que morde, que mosca faz pica? Então o que acontece? Existem alguns insetos que transmitem doenças. Que uma dessas, pode ser uma dessas? Pode, e que causam repercussões sistêmicas no animal. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje várias doenças que acometem o organismo do animal afetam a visão dele. Então a gente tem que ter muita consciência que algumas doenças têm as repercussões oculares que precisam ser tratados em conjunto. Entendi. Então muitas vezes, muitas vezes eu faço de trabalho um tratamento oftálmico associado ao clínico geral. Então trabalhamos em conjunto com outros veterinários para poder o veterinário clínico geral tratar um problema, uma doença, e eu fico com a parte oftálmica em melhorar a visão, em restaurar e permanecer tudo ok. Olha, gente, tudo isso que a gente está falando é o seguinte, ó, para que você tenha cuidado, porque às vezes o que acontece, isso que a Camila falou, a gente não se dá muita conta porque o animal está dormindo mais e porque ele não está brincando, daí a gente pensa, ele está cansado, está mais velho, alguma coisa assim, e a gente não se dá muita conta. Só que quando a gente for percebendo, às vezes a consequência, nunca é tarde, claro, mas às vezes o tratamento é mais prolongado, mais dolorido, mais caro, né? Tudo isso do que se for visto antes. Exato. Né? E tem alguns problemas que a gente realmente, quando chegam para nós, já passou tanto tempo que a gente já não tem mais o que fazer. Mas se tivesse sido observado e diagnosticado inicialmente, poderia ter salvado a visão daquele animal, ter restaurado a visão. Então, quanto antes se procura ajuda, sempre é o melhor. Porque as pessoas dizem assim, não tem mais jeito, tipo, vamos supor, 10 anos atrás, talvez, não houvesse tanto jeito, mas hoje em dia existe quase para tudo existe jeito. Por exemplo, a própria surdez, que ele está ficando meio surdo também. Daí eu fui falar com algumas pessoas e eles falaram, não, mas não tem mais jeito. Só que deve ter um jeito, se não de curar, mas pelo menos para estabilizar, não é? Para que não progrida tanto. Que assim, na verdade o que a gente quer? Que eles que nos acompanharam esse tempo todo, eles tenham o seu final de vida, que seja mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, se bem que hoje em dia eles vivem mais, não é? Por causa das rações com mais vitaminas, com mais tudo. O que antes vivia 7, 8 anos, agora vive 15. Não é mais ou menos assim, um pouco mais, pouco menos, não é? Exato. Existe um avanço dentro da medicina veterinária muito grande, né? Em relação a tratamento de doenças em geral. Então, antes o que não era nem diagnosticado, hoje existe diagnóstico, existe tratamento para inúmeras doenças que antes não se tinha. E se tem muito mais conhecimento a respeito de todo o funcionamento de metabolismo deles. E tem rações assim, por exemplo, para pequenos animais tem rações que custam 60, 70 reais o quilo, não tem? Sim, exatamente. Então, de 70 reais o quilo, que é mais caro do que aquele boi japonês, não me lembro o nome nem do ângulo brasileiro que tem aqui também, é um outro boi japonês que é caríssimo o quilo, o dos cachorros esse preço. Então, quer dizer, essas rações já vêm com muito mais vitaminas, com muito mais proteínas, etc, que vai garantir uma vida melhor também, não é? Exatamente. Claro que a gente sabe que assim, a possibilidade de se bancar uma ração de 70, 80 reais o quilo, não é para todo mundo, claro, é uma camada bem pequena das pessoas que podem bancar isso, né? Sim. Mas mesmo assim, as pessoas podem dar para eles carinho, certo? Vamos repetir então seu endereço. É Rua Ricardo Lustosa Ribas, atrás do Monet. Atrás do Monet. E aí, gente, veja bem, aquilo que a Camila falou, tem um telefone que as pessoas podem contatar para marcar alguma coisa? 3028 5200. 3028 5200 e fala assim, sabe por quê? Porque às vezes assim, uma consulta acaba tirando de você também o delírio de que acha que tem
e pode ser que não tenha. Exato. Mas se tiver, é tempo hábil ainda de você curar. E claro, depois conversa com a Camila, acerta valores, acerta a condição de pagamento, né? Sempre tem um jeitinho, né? Exato. A gente precisa primeiro diagnosticar o problema. Diagnosticar e ver um caminho para curar. Aí a questão de valores, eu sei que, assim, algumas pessoas até têm muito carinho, mas não dispõem, mas com jeitinho, no cartão, com parcelamento, a gente dá um jeito. Exatamente. Obrigado, querida. Obrigada a você, Léo. 10 minutos, a gente volta. Na rotatória da Visconde de Taunay você encontra os melhores preços de frutas e verduras da região. Com atendimento especial, o Sacolão da Roça fica localizado na Visconde de Taunay, número 2300. E o telefone é o 99990-1583. Sacolão da Roça. Imagina seus cachos lindos e radiantes com o umidificador hidratante de cachos da Fitobelly. Você modela enquanto hidrata, controla o frizz, reconstrói a fibra do cabelo, sela as cutículas e retém a umidade dentro do fio. Você pode usá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora e seus cachos estarão sempre lindos e hidratados. Aproveite ao máximo o umidificador em todas as estações e conte com a sua proteção contra as agressões dos raios UV. Sinta-se confiante com seu cabelo e ainda mais linda. Fitobelly, você merece o melhor. Atenção! Você que sofreu fratura ou lesão em decorrência de acidente no trânsito, trabalho, em casa ou praticando esporte, pode ter direito a indenizações. O acesso a esses seguros é seu direito. Entre em contato e tire suas dúvidas. Stop DPVAT. A marca Rainha representa tradição e qualidade em produtos e serviços que valorizam a beleza de homens, crianças e mulheres. Com uma história de mais de 50 anos, trilhada com muita dedicação, ética e profissionalismo, a Rainha se orgulha em ser referência na cidade de Ponta Grossa e em toda a região dos Campos Gerais. Rainha Center. Estamos de volta e ele está aqui com a gente, está pronto para daqui a pouquinho, para você que está assistindo agora ao vivo, para você que está assistindo, nos assistindo através da página da Queen, através da PG Play, através da página da Velha, através dos meus faces. Olha, é só uma dica, a gente vai saber um pouquinho mais da carreira dele. Bob Catarina, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bob Catarina, primeira coisa que eu vou te perguntar aí. Todo mundo pergunta por que Bob Catarina. Mesmo? Porque tu não é nem de Catarina, de Santa Catarina. Não, não sou de Santa Catarina. Então, rapaz. Eu sou lá de São Paulo, Baixada Santista, só que tem uma comunidade lá que se chama Catarina de Moraes. Entendeu? Então, Bob foi um apelido que meu pai colocou em Catarina devido à comunidade, entendeu? Certo. É isso aí. Deu pra entender? Aí pra identificar você, Bob Catarina. Bob Catarina, isso, aquela comunidade ali. Muitas pessoas. Cada lugar que eu vou sempre existe um Catarina, né, mano? Então as pessoas falam, pô, você é Catarina lá do Rio, de São Gonçalo, porque o Rio de Janeiro também tem o Catarina, né? E outras pessoas pensam que eu sou de Santa Catarina. E o estado de Santa Catarina, ele exporta pessoas. Então, assim, todo lugar que você for tem um Catarina, que é lá de Santa Catarina. É, Santa Catarina. Você mora onde? E serve como referência, você já notou. Onde é que você mora? Eu moro 2 casas depois da casa do Catarina. Do Catarina, isso mesmo. É referência, verdade. É por aí. Então, é espalhado no mundo. Então, é igual a cigana, espalhou pelo mundo. Então, eu sou de todos os lugares. É isso aí. Legal, né? Como é que começou essa parada, essa tua carreira aí? Essa parada de cantar, como eu te falei, né? Da comunidade. Eu comecei brincando de cantar, representando a comunidade. Isso há muitos anos atrás. Onde que o funk não tinha essa proporção que tem hoje, né, mano? Onde você cantava o funk mais pra sua comunidade, para as pessoas que gostavam, e tinha muito preconceito, não é igual hoje. O funk. Mas ainda existe preconceito. Ainda existe. Sabe por que desculpa te cortar, mas assim, o Sul ainda é preconceituoso em relação ao funk. O Sul que eu digo são os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Sul, por ele ter uma outra cultura do Brasil, assim, não pertence ao Sudeste, que tem os grandes centros,
O Sul, ele em tudo ele é mais preconceituoso um pouco. Assim, em termos de funk, por exemplo, mas que agora a coisa está liberando. Eu acho Agora assim, tá quebrando essas barreiras, né? Tá quebrando essas barreiras. Até porque, isso veja, não sei se lá acontece ainda assim, o funk, ele não chega assim, por exemplo, nas camadas economicamente mais desenvolvidas, mais abastadas, porque ainda há esse preconceito. Verdade. Igual o samba, antigamente. Tinha esse preconceito. O samba era o morro, a favela, representava isso aí. E hoje em dia você vê que o samba ganhou uma proporção, é onde o funk tá ganhando, tá crescendo. Você vê que o funk tá junto e lado a lado ali com o sertanejo, né? Isso. E assim, porque na verdade, como tudo, existem as duas correntes, né? Existe o funk que faz apologia a drogas, a armas, a prostituição, a mulher não vale nada e tal. E existe o outro funk, que é um funk que é mais, assim, que não é apelativo. Que transmite uma mensagem, Isso. Né? O funk que transmite uma mensagem, que resgata a vida, porque o funk em si, ele resgata vidas, tira os jovens do crime também, e mostra a realidade. Mostra a realidade. É o que você falou, tem o funk proibidão. Às vezes o que é proibidão para uns é realidade de outros, certo? Depende das palavras que você vai fazer a colocação, entendeu? Tipo, uma música que você vai fazer, que às vezes as pessoas que não entendem, ela vai ver como proibidão. Outras pessoas que entendem, que retrata aquilo, fala, eu já passei por isso, eu me identifico. Não é músicas que tá incentivando, é música que tá relatando a realidade daquele lugar ali, entendeu? Mas aí eu acho que ainda essa barreira que eu te falei do Sul deve ser por causa disso. Porque assim, a realidade do Sul é uma outra realidade do resto do país, né? Então assim, talvez o Sul não entenda ainda essas palavras que são colocadas da realidade de cada um que mora nas suas comunidades, principalmente nas comunidades. A verdade é que o preconceito existe para todos os sentidos. A partir do momento que a pessoa se fecha pra qualquer coisa, ela sempre vai colocar aquela barreira e vai ver o preconceito naquilo, entendeu? Tem pessoas que tem o preconceito de falar, funk, eu não vai dar nem oportunidade de ouvir o que você tá cantando, o que você tá falando, o que você tá tentando passar a mensagem, entendeu? É isso mesmo. Só o nome já não. Só o funk, funk já assusta, né? Já assusta. Tem pessoas que não gostam de rock, falam, rock, que é isso, tá louco? Antigamente o rock também sofria vários preconceitos. Rock é coisa de drogado, é isso e aquilo, certo? E você que vive nesse meio, você acha que existe uma tendência a partir de um tempo, a partir de ontem, ou a partir de hoje, ou a partir de amanhã, dessa coisa da apelação diminuir, ou ainda não tem? Porque às vezes alguns compositores e cantores usam a apelação mesmo para poder se sobressair um pouquinho. É verdade, tem muitas pessoas que gostam de chamar a atenção. Justamente, né? Mas quem chama atenção dura um tempo só. É verdade, porque tem gente que quer viver de polêmica. Mais, né? Sim, mas se ela sobe, ao mesmo tempo sobe, ele cai. Assim, a apelação é o seguinte, eu acho que o funk, só de chegar aonde tá aqui hoje, atualmente, já quebrou várias barreiras. Porque o funk veio de onde? Rio de Janeiro, né? Surgiu o Rio de Janeiro, foi pra Baixada Santista, Baixada Santista, Vitória Espírito Santo, certo? Vitória Espírito Santo, BH, São Paulo. A partir do momento que chegou em São Paulo, eu acho que é o estado comercial, é o estado empresarial de São Paulo. A partir do momento que chegou em São Paulo, acho que tomou aquela proporção enorme que mudou a cara do funk. Aí colocou o funk em ostentação. Foi onde que as mães, mesmo não gostavam de... Pessoas que não gostavam de funk, passou a curtir. Falar, meu filho pode ouvir essa música. Essa música pode entrar na minha casa. Porque antigamente era um funk mais apelativo, né? É um funk, como você falou, proibidão. Relatava isso, aquilo, ousadia, censura. Entendeu? Então, acho que quebrou isso. Você vê aí, Anitta é um exemplo, Ludmilla. Você vê as pessoas aí, Kevinho, que veio do mesmo gênero e tá lá em cima. Só que veio do funk. Veio do funk. Mas aí pegou uma outra ramificação, né? Pegou outra ramificação, por quê? Mas o funk foi o que trouxe eles, que levou eles estar onde eles estão hoje. É verdade. Mas se a gente for viver a história, isso que você falou, se a gente pegar, por exemplo, no tempo da ditadura, que Caetano, Gil, Betânia, eles foram todos censurados, Caetano foi exilado e tal. Às vezes teve até que fugir do país, né? Mas foram exilados, né? Que nem Caetano, Gil. Ditadura era pior. Mas eles vieram porque eles usavam a música
Pra contar a sua realidade, Pra- como você pra falou do expressar- funk. pra expressar- Justamente o que eles estavam vivendo Eles ali, estavam o que o país vivendo, estava vivendo. Que, tipo assim, antigamente você não tinha o poder da palavra, não tinha o direito, tipo, de falar o que você quer, Não, igual hoje, não, né? não é, Então é. eles expressavam aquilo na música. E aí aconteceu o mesmo problema com ele que aconteceu com o samba, com o funk, com o rock, com tudo isso. Só que assim, esse negócio, essa colocação que você fez de Mila e Anitta e tal, que elas acabaram criando um outro tipo de funk e ostentação que você falou, que já entra nas casas. Exatamente. O que era proibido. Então eu acho que essa quebra da barreira de entrar na casa das pessoas já é uma vitória muito grande, porque a partir do momento que a mãe e o pai, que é difícil hoje em dia, você sabe convir, né? Que é difícil de um pai e uma mãe dizer o que o filho ouve, o que não ouve, o que ele vê na internet, o que ele não vê, uma coisa quase impossível de controlar. Hoje em dia não tem mais esse controle. Mas com a aprovação dos pais, da família e coisa e tal, o estrago é menor e a aceitação é muito maior, que é esse embalo para subida e de que mais uns dias não vai ter preconceito mais nenhum de nada. Verdade. O mundo que nós estamos vivendo aí, né? Rápido demais, né? É tudo rápido demais. Me fala uma coisa, você compõe ou você só canta? Eu componho. Você compõe? Essas músicas que você tem feito são suas? Todas? Minhas sim. Algumas eu já fiz, tipo assim, algumas eu faço em parcerias, mas a maioria é tudo composição minha. Entendeu? E você, porque assim, quando eu trago algumas pessoas, que nem os nossos cantores, assim, tem uma hora especial para a pessoa compor, ou você compõe a qualquer momento. Porque existem pessoas que gostam de compor mais de madrugada, outros gostam de compor mais de manhã, outros compõem, a sertaneja, por exemplo, compõe quando eu tô com dor de corno. Né? É tipo a meditação, né? Pra você compor, você consegue compor a hora que você quiser, você colocar na cabeça, eu vou compor uma música aqui agora, sim. Mas tem aquele momento também que, tipo, que vem aquilo de coração. Que bate mais forte. Que bate, que você coloca pra fora. Entendeu? Eu acho que tem um momento assim. Tem esse momento, tem, né? entendeu? Tem esse momento de certas coisas que você tá vivendo, ou que você tá vendo alguém viver, ou que você assistiu, e você expressa aquilo ali, você coloca e transforma em canção. É que talvez a maioria até ache que seja de madrugada, porque a madrugada é mais calma, não é? O barulho é menor, a zoeira é menor, então assim... Principalmente pra nós que somos da noite. Pois é, então a madrugada ela é mais tranquila, assim, até porque, justamente porque a gente convive com muita gente, muito barulho, e quando há os dias da semana que a gente baixa, dá essa baixada assim, é verdade, aí acho que a coisa vem mais rápida, porque desocupa a cabeça, né? Aí a mente começa a processar, você fala, caramba, tudo aquilo que você passou na semana, você fala, caramba, calma aí, isso aqui dá uma música, aquilo ali, ó. Aquela conversa que a gente tava tendo ali. É verdade, rapaz. E aí, você fica gravando no subconsciente, não fica? Aí aquilo, pá, vem pra frente. Gravado, é verdade, tem coisa que você ouviu há muitos anos lá atrás, que você pega e começa a compor, até às vezes uma melodia que você compõe, você fala, cara, mas essa melodia parece com aquela música que era tal, Tim Maia, não sei quem, isso aqui, tudo mais. Verdade. E assim, depois que você fez essa parada lá na tua comunidade, coisa e tal, aí quanto tempo já que você tá na internet estourando? Eu sei que tem músicas suas que tocam lá, às vezes que as pessoas gostam muito. Eu mesmo, que eu vivo da música, eu tenho na faixa de uns 10 anos. Tipo, inclusive é uma música minha que tipo, me levou pro mundo do funk, da música mesmo. Eu já vinha tentando, pelejando e tudo mais, na luta, mas aí eu lancei quando eu gravei uma música que se chama Vida Louca Também Ama. Essa música, tipo, eu não imaginava que a música ia tomar... Faz uma palhinha dela aí, tanta proporção. E você vê, é música que acho que toca... Já teve pessoas jovens que, tipo, mandar mensagem pra mim e falar, essa música mudou minha vida, cara. Essa música aqui, eu tinha uns pensamentos de entrar pro crime, fazer isso e aquilo, perdi meu pai, perdi minha mãe. Essa música me resgatou. É legal ouvir isso, né? Cara, isso é muito melhor do que você receber um cachê de 100 mil, não é? Porque quantas vidas que você tirou de lá? Isso não tem preço, pô. Isso não tem preço. Tem pessoas, eu tenho até uma amiga hoje que é minha fanzaça, Leia, ela é pastora, canta na igreja. Ela canta minha música na igreja. Cara. Porque a música, tipo, é uma música que eu acho que tem música
que dura para sempre. Para sempre. Entendeu? Então, aquilo que nós falamos desses que usam alguma coisa, que eles sobem e já caem também. Né? Porque veja, só voltando antes de você dar uma palhinha dessa, que eu não vou esquecer disso. É assim, citando novamente a Anitta e Ludmilla, quantas que surgiram e quantas que surgiram no mesmo tempo que elas. E que você já nem sabe. Nem escuta falar, nem lembra mais o nome. Nada, nem lembra o nome, nem nada. Dê uma palhinha dessa que você vai entrar. Essa palavra é certa e você tá ligado. Pode acreditar que nós é sem escama. Tamo tudo junto e sempre lado a lado. Nós é vida louca, mas nós também ama. Que Deus ilumine todo mundo agora. Quebra o cadeado e faça o povo rir. Com tua palavra mando o mal embora. Liberdade já que eu vou cantando assim. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. Fazer capela não é fácil, né, compadre? Não é fácil, não. Só faz capela quem tem vozeirão. Senão, não faz capela. Não faz. Se não tiver ajuda, não faz. Mas eu te pedi porque eu vi que nos vídeos que você mandou, você fazia. Então, assim, porque assim, eu já vi algumas pessoas virem aqui, eu pedi e a pessoa ficar meio nervosa. Sabe? Isso aí. Bom, mas querido, é um prazer ter recebido em Ponta Grossa, é um prazer que você volte a Ponta Grossa, que você volte outras e outras vezes, que hoje à noite, não é, meu querido, seja o top do top, pra gente abrir uma nova etapa daqui, não é? Eu tenho certeza que vai ser também, pela animação, pelos comentários e tal, eu tenho certeza que vai ser sim, mas eu acho que vamos inaugurar hoje, né, um novo momento. Antes de completar os 2 anos, que já é em janeiro agora, começamos um novo estágio. E você vai abrir esse novo momento. Eu que agradeço, estou feliz por isso. Tá aqui, ó, com essa rapaziada aí. E todos os caminhos hoje te levam a Cunha. É isso aí. Santa Catarina vai começar. Aventura maneira, aventura noturna, ela é o quê? Beleza, querido? Obrigado. Tamo junto, eu que agradeço. Valeu. Até. 2 minutos a gente volta. E agradecendo mais uma vez o carinho, esse é meu, eu gostei, hein? Elisa Batista, Bruna Ortiz Blum, Elis Cristina, Cíntia Cristina e Elisângela Guimarães. Ó, vai ter promoção esse final de semana, pra quarta? Já tá rolando pra quarta?
Você perdeu, é que eu fiquei, ó o camarão que quer ferrar com o outro, ele fica aqui no meio, ó, que não tem campo. Esse daqui o Matheus ontem perdendo tempo, casa aberta. Olha como é que é o descomprometimento com a confusão da casa. Cara, eu ali querendo, e ele querendo me mostrar esse vídeo. Aí aqui ainda não sabia nem pôr errado. Perdi 1 minuto com ele fazendo na cara dele. Eu ali, e ele vendo o mundo cair, é por causa daquele troço, né, João? Você sabe que é aquele. Você sabe aqui, né? Você sabe, se tinha lá na TV também aqui. Ai, vai cair a casa. Esse que caia. É aquela coisa, né? Você sabe, né? Então é assim que funciona a coisa. E o Bob Marley foi no show errado. Olha só, o que o povo perde tempo em vez de cuidar de abrir a casa que o Matheus perdeu na sexta-feira, sábado, dia. Confira a seguir. Enquanto terminar esse vídeo, eu só quero dizer que foi um prazer muito grande. Um beijo, tchau! Você está assistindo a Queen TV, o entretenimento em primeiro lugar. Uma produção Queen by Léo e Gangsta House Entertainment. Aprovechate de mí. Bandido, saca partido de mí. Mira, soy fácil de conquistar. Mira, soy fácil de conquistar.